Olá pessoal, Salve Maria. Hoje nós vamos fugir um pouco daquilo que já estava sendo feito de formações e eu gostaria de fazer uma pequena partilha sobre uma experiência mesmo que eu tive na semana passada com a tradição da igreja e também falar um pouco sobre a situação mesmo atual da tradição aqui no Brasil, pelo menos. Então, na semana passada eu pude ter essa experiência de conhecer a administração apostólica São João Maria Vianney, de forma presencial, né? Porque eu já a conhecia anteriormente. Mas eu fiquei principalmente na paróquia de Bom Jesus de Itabapuana, né? Na qual a igreja de lá é inclusive considerada a maior igreja tradicional, né, com o maior número de pessoas tradicionais, né, e também várias outras cidades por lá que eu pude visitar. E o interessante, né, dessa minha experiência é que com ela eu pude perceber o que é a verdadeira tradição da igreja. Né, eu falo verdadeira tradição da igreja exatamente porque aquilo que a gente vê comumente dessas pessoas que se dizem tradicionais, a grande maioria das vezes é, na verdade, um tradicionalismo falso. E eu digo tradicionalismo falso exatamente porque a tradição não se resume à missa tridentina. Né? A missa tridentina, inclusive, é celebrada em diversos lugares, por diversos grupos diferentes, inclusive, mas a tradição da igreja, verdadeiramente, ela está na fé do povo. E é exatamente essa fé genuína e saudável que eu vejo que falta nesses diversos outros grupos que se dizem tradicionais, que se dizem conservadores, né? Essa fé que eu pude ver lá de um povo humilde, de um povo realmente zeloso, preocupado com a salvação, que não se preocupa simplesmente em querer se mostrar, em querer ser melhor do que os outros, como nós vemos por aí, né? Mas na verdade aquelas pessoas que preservaram, que têm aquela noção ainda de família, de comunidade, de realmente fazer parte da igreja de forma completamente saudável, de forma em comunhão mesmo. O que nós encontramos em muitos lugares é exatamente essa tradição doentio mesmo, na qual os próprios grupos brigam entre si, não conseguem se conciliar, nem mesmo com a própria igreja, nem mesmo com a Santa Sé, com o Papa, são desobedientes, né? A desobediência, o orgulho, eles são pecados próprios de Lúcifer. Né? O que é que diferencia essas pessoas, por exemplo, de Lutero, que, não querendo reconhecer que a igreja era aquilo que estava sendo vivido, simplesmente fundou outra coisa e se prendeu naquilo que era aquilo que eles acreditavam? Esses tradicionalistas radicais não são nem um pouco diferentes de protestantes. Né? Os protestantes, eles têm o livre exame das Sagradas Escrituras. Já essas pessoas cheias de si fazem um livre exame da tradição, que acaba sendo a mesma coisa. E isso é um completo desserviço de fato para a igreja, porque nós sabemos o quão belo, o quão perfeito, o quão bonito e aproveitável é a tradição da igreja. Né? Lá na administração apostólica, eu pude ver, né, que mesmo em cidades extremamente pobres, né, bem rurais, na qual as pessoas muitas vezes não tinham nem mesmo uma instrução muito grande, né, mas elas sempre tinham esse zelo que consumia realmente a fé deles. Né? Por mais que as casas sejam bem simples, né, as refeições sejam bem simples, mas ainda assim você olha para as igrejas belíssimas, igrejas muito grandes, igrejas, né, bem ornamentadas, né, porque de fato a fé deles levava para uma coisa verdadeira,
Enquanto em outros lugares, nós vemos também liturgias bonitas, mas celebradas por pessoas vazias, por pessoas que não avançam mesmo espiritualmente, que sempre ficam lá batendo na mesma tecla. Então, que toda essa beleza litúrgica, toda essa beleza realmente da tradição, ela fica obscurecida por esse orgulho das pessoas, fica obscurecida por essa falta de caridade, né? Então, realmente o que faz com que a tradição seja tão mal vista pelos outros católicos não é, como muitos pensam, um fruto do modernismo, mas é, na verdade, um contra-testemunho que essas pessoas que se dizem tradicionais, que querem viver a tradição, elas fazem. Se essas mesmas pessoas, elas parassem realmente de ficarem se prendendo em si mesmas, pararem de ficarem se prendendo em seus grupinhos, e fossem realmente viver aquilo que é ser igreja, né? Porque eles realmente não têm noção do que é ser igreja, do que é ser igreja católica universal. Se eles tivessem a humildade de irem nas paróquias e mostrassem a beleza da tradição, se eles fossem com caridade ensinar as pessoas que estão no erro, eu tenho certeza de que a igreja ela seria muito melhor do que ela já é. Muitos falam que o erro ele precisa ser combatido, que muitas coisas precisam ser consertadas, mas afinal, como é que você quer combater o erro dentro da igreja se você cai fora dela? É como aquilo que Dom Rifan falou no sábado passado, que ele falou que nós precisamos fazer aquilo que é certo, mas fazer o certo dentro da Igreja Católica. Porque realmente não adianta você querer viver essa tradição, querer viver retamente, mas fora da igreja, né? O que realmente vai ter de bom, tanto para você como para a igreja, se você simplesmente sair dela? Então, meu amigo, se você é dessas pessoas que acha que a igreja de Roma apostatou, que você tem mais autoridade que o próprio Papa, então eu digo sinceramente para você, vá se tratar, porque isso que você está vivendo é uma doença, né? Isso é delírio, isso é um desequilíbrio espiritual muito grande, né? Para isso que nós temos psicólogos, nós temos diretores espirituais, realmente vá procurar ajuda, porque isso só vai conduzir você ao pecado. E eu tenho realmente muita pena dessas pessoas que possivelmente em seus juízos particulares vão chegar na frente de Jesus mostrando que eles fizeram muita coisa pela igreja dele, mas na verdade ele vai dizer: não, eu não vos conheço, vocês abandonaram a minha igreja, né? Eu espero realmente que ninguém tenha que passar por isso. E então eu quero terminar esse vídeo dizendo que eu não estou aqui simplesmente para julgá-los, né? Porque quem sou eu, enfim, para realmente julgar temerariamente alguém? Mas é realmente um convite que eu faço a vocês para viverem saudavelmente a tradição dentro da igreja, que isso é muito necessário, tanto para nós que queremos viver a tradição na igreja, como também para vocês. E se eu algumas vezes tive que usar de palavras duras, foi realmente para que vocês possam tomar consciência deste grande erro que muitas pessoas acabam caindo quando querem seguir a beleza da tradição. E tenham certeza de que há uma tradição muito mais bela e muito mais verdadeira dentro da própria igreja. Não precisamos buscá-la em nenhum outro canto, porque Jesus já deixou tudo o que nós precisamos na sua igreja. Eu rezo pela unidade, de fato, de todos esses grupos, para que eles possam se converter, para que eles possam voltar à casa do bom Pai. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Até a próxima.